Oi, pessoal. Agora a entrevista é com a Elaine do Latab. Elaine, por favor, se apresenta para a gente, fala um pouquinho do restaurante e um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elaine Santana. Eu sou consultora gastronômica do restaurante Enogastronomia. O desafio do restaurante do Latab Enogastronomia é trazer à lembrança sabores antigos com novos prazeres, por meio da degustação harmonizada dos nossos elaborados pratos e dos vinhos que nós temos na nossa loja Amondo Divino. Nós estamos situados dentro do Shopping Morumbi, no piso lazer. E nós escolhemos para este evento o nosso prato, que é o carro-chefe do restaurante, desde a sua inauguração. Ah, que legal. Então todo mundo vai querer ir comer pessoalmente. Isso. É o ravioline de queijo brie com compota de maçã e damasco. Que delícia. Na manteiga de sálvia com nozes carameladas. Então nós vamos começar o passo a passo dessa receita todinha, está no nosso Facebook, Latab Enogastronomia. E hoje eu conto com a ajuda dos nossos chefes, Edna Mourão e José Fernandes, que vão aqui mostrar o passo a passo da nossa receita. Por favor, Edna e José Fernandes. Nós vamos começar pela massa. A massa, ela é feita com sêmola italiana, um pouquinho de farinha de trigo, gema e ovo pasteurizado. Então, nós vamos mostrar a massa já pronta, já enrolada, que é um processo muito simples. Você coloca os ingredientes dentro da batedeira com o batedor de massa e aí você pode, depois que ela for batida, passar nos cilindros. Se você não tiver um cilindro, tem aquele pau de macarrão que dá para a gente usar em outras funções, né? Batendo no nariz, quem sabe. Mas quando eu era pequena, às vezes a minha mãe não achava o pau de macarrão, pegava uma garrafa de vinho. Fazer com a garrafa. Pode ser com uma garrafa, se você não tiver o pau de macarrão, mas deixa ela bem lisinha. Então todo mundo tendo esses ingredientes pode fazer em casa. Isso. E também nós temos no raviolinho de brie uma massa verde também, que o José Fernandes vai explicar como faz a massa verde, porque como que a gente diferencia a massa branca da verde. Zé, pode falar. A massa verde, o processo dela é um pouco semelhante, que acrescenta a massa verde espinafre. Espinafre da cor e um pouco de corante, que é para manter a cor um pouco mais tempo. Mas necessariamente não é necessário corante, dá para fazer só com espinafre, mas aí bate tudo junto? Isso, primeiro você faz o espinafre, cozinha, bate no liquidificador e aí junta com a massa. Isso tudo está explicadinho na receita no nosso Facebook, tá bom? Vamos lá então fazer? Vamos lá. Mostra para mim, por favor, Edna, as duas massas. As duas massas, a verde e a branca. Ah, que lindo! As duas massas estão prontas, já batidas, passadas no cilindro. Isso é uma coisa não muito difícil de você fazer em casa. Certo? Que lindo! Bom, agora vamos falar sobre nosso recheio. O recheio é feito com queijo brie. A gente tira um pouco daquele mofo branco do brie e acrescenta a compota de maçã e damasco. A compota de maçã e damasco, o José Antônio vai explicar agora como nós fazemos. A gente já tem aqui pronto, picado. Damasco e a maçã verde.
Então, o damasco aqui, deixa eu ver, achar a câmera aqui direitinho. Né? Deixa eu ver a cara do damasco. Então, nós colocamos... Ah, sim. Inteiro. Tá inteiro mesmo. Então, aí você pode explicar. De limão para manter a cor, para não escurecer. Então, fica bem picadinho o damasco, fica bem picadinho a maçã e coloca dentro de uma água com limão para ela não ficar escura. E aí a gente vai pegar os ingredientes da calda, que é o açúcar e o mel. Então a gente... Só açúcar. Só o açúcar, gente. Perguntas. Aqui a gente tem uma calda já pré-pronta, uma redução de água e açúcar e umas gotas de limão. O limão entra para não açucarar a calda. Aí você coloca como que é? Fogo baixo? Como que é? Oi? Aí tá em fogo baixo? Fogo alto mesmo. Fogo alto. Tem que ficar um fio. Né? Tem que ficar um fio claro. Vou precisar de 2 frigideiras. Aí embaixo. Aqui eu divido a calda em 2. A primeira, escolhe para mim. Aí. Então a calda, ele dividiu em 2, para colocar em uma o damasco e em outra a maçã verde já escorrida daquela água com limão. Aham. Deixo reduzindo, cozinhando um pouquinho. Na outra eu coloco o damasco. Ok? Dá pra ver. Agora aqui eu vou cozinhar o damasco um pouco. A maçã vai cozinhar e vai soltar o gosto dela na calda. Enquanto isso eu vou mexendo o damasco. Agora, depois que ele estiver bem cozidinho, que ele tiver soltado um pouco de água e pego o gosto, ela vai ficar desta forma. Nós vamos juntar, peraí, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Calma, que não pegou. Deu uma travada na câmera, mostra de novo. Aqui. Muito perto. O damasco, ele é mais durinho, né? Então tem que esperar ele ficar um pouquinho mais macio. Isso, o damasco fica um pouco mais de tempo, por volta de uns 15 a 20 minutos, e a maçã verde dá uns 5 a 10 minutos no máximo. Tá. E a gente une os dois igualmente dentro de uma tigelinha, mistura muito bem, e aí a gente está pronto para fazer e rechear a massa, que a Edna vai fazer o processo para vocês. Legal. Então, agora a Edna vai mostrar como que a gente faz o processo de retirar essa massa. Primeiro a gente faz uma base com a massa verde. Então, abre a massa verde.
pincela com um ovo. A gente pega um ovo, bate bem o ovo, põe um pouquinho de leite e aí pincela a massa todinha. Dá para ver bem? Dá, tô vendo bem. E aí pega o queijo brie, que a gente tirou um pouquinho do mofo, amassa bem ele, dá uma amassadinha para ele não ficar muito firme na hora da audência dele. Coloca todas as porçõezinhas e em cima do queijo brie a gente coloca a compota de maçã e damasco. Enquanto ela está colocando aí, Elaine, eu vou te mandar uma pergunta. O Guilherme, ele está perguntando se existe alguma regra para combinar o tipo de molho com o tipo da massa. Existe regra para isso? Existem algumas regras, existem coisas que não combinam com outras. Esse molho, por exemplo, que nós usamos é manteiga e sálvia. Não ficaria bom um molho pomodoro, que é um molho com tomates, porque não daria para perceber o agridoce do queijo brie e da compota de maçã e damasco. Logo em seguida, ela colocou a massa branca e aí apertou cada bolinho desse que ela fez, cada recheio. Apertou, tá dando para ver direitinho? Tá, tô vendo perfeito. Pô, nós pegamos aqui, nós temos esse anel, esse aro quadrado, que nós usamos um aro quadrado. Mas se você quiser cortar uma faca, se você não tiver aro em casa, cortar quadrado, fazer redondinho. Dá para fazer na faca, né? A boca da xícara, a boca do copo, o que você tiver em casa, esse ficou quadradinho. Mas a gente pode fazer em casa com o que a gente tiver. A boca do copo, a boca da xícara. Vai ficar ótimo também. Então, cada ravioline deste é uma pecinha que a gente aqui no restaurante, quando nós servimos um prato desse, são sete peças dessa que nós usamos em cada prato. E dá mais ou menos quantas gramas isso por pessoa? De massa 100 gramas, de recheio 50, então mais ou menos umas 200 gramas de massa, entre massa e recheio. Fora o molho. O nosso molho, depois nós vamos mostrar que é uma emulsão da manteiga com a sálvia. E é muito importante, a Edna está dizendo aqui, o que é importante, Edna? Retirar todo o ar da massa. Retirar todo o ar da massa e apertar bem as bordas para não abrir na hora do cozimento. Entendeu? Sim. Outra coisa que nós precisamos agora ensinar também, aí a Edna vai deixar, e fazer as nozes carameladas. As nozes carameladas as nozes carameladas a gente usa então, descasca as nozes. Deixa eu pôr aqui. Tá vendo as nozes aqui, como vem, como a gente compra, né? Aí nós vamos fazer as nozes. Como que nós vamos fazer, Edna? Você vai fazer as nozes. Você pode colocar as nozes, a medida de mel. Não tá vendo. Essa panela ela já estava quente, é isso? Preparada. Já estava bem quente. Já estava bem quente, tá? Um pouco de açúcar. Leva ao fogo. Você pode começar com o fogo um pouquinho mais alto para adiantar o serviço. Depois você abaixa o fogo. Vai mexendo lentamente. Continuando. Sempre esse processo.
o açúcar e o mel vão se pegar as nozes. É um pouquinho demorado. E muita paciência. Em seguida, então, eu vou mostrar como ficam as nozes carameladas. Elas ficam crocantes. Deixa eu colocar aqui. Elas ficam crocantes e... Para ela ficar crocante, você tem que abaixar o fogo e continuar lentamente, até para não queimar. Aqui nós temos as duas versões. Ele é um verde e branco. Verde e branco, que a gente faz para ter um colorido no prato, certo? Sim, certo. Então, agora a Edna vai fazer a finalização do prato, que é o molho com a manteiga e sálvia. Então vamos lá. Manteiga. A câmera tá aqui, ó. A câmera tá aqui, ó. Põe aqui, Edna. Sálvia. Tá falando aqui? Então a Edna colocou manteiga, salsinha e sálvia. Sal. Aqui temos sal branco. Isso que ela pôs foi um caldo de frango para fazer a emulsão da manteiga e o caldo, para criar um molho. O caldo de frango nós fazemos com a carcaça do frango, que assa no forno por um tempo e depois colocamos vários vegetais e fica cozinhando esses ossos por um bom tempo. Legal. E agora? Agora vamos cozinhar a massa 10 minutos, 5 a 10 minutos, para depois colocar na emulsão de manteiga e sal. A água tem que estar bem quente e fervendo. Então agora a Edna colocou no fogo, na água bem quente, toda aquela massa que nós recheamos para cozinhar. É um cozimento de 5, 7 minutos, para ela ficar al dente. Enquanto isso, a emulsão está sendo realizada ali, da manteiga, sálvia, salsinha e caldo de frango. E, Elaine, depois que o prato ficar pronto, você vai sugerir algum tipo de vinho para tomar, para acompanhar esse prato? Vou sim. Nosso sommelier vai deixou já um vinho. Uma dica, legal. Isso. Eu vou acrescentar uma cereja. Agora eu vou acrescentar o tomatinho cereja. Uma cereja bem no final. Da Para forma. ele não cozinhar, ele tem que ficar al dente. Tá todo mundo com água na boca aqui. As nozes já pegou aquela cor que eu te faço. Ela é caramelizada. Então, aqui Ai, eu que coloco linda. manteiga para soltar. Acrescentar um casal de A manteiga entra para soltar. mini cenoura e um aspargo fresco. Ah, que bonito. Agora eu vou na montagem do prato. Tô achando que eu vou ter que jantar aí hoje, viu? Esse prato faz parte do restaurante Wiki. E a gente faz questão de mostrar o nosso conceito, a ideia do nosso restaurante também no restaurante Wiki. Que legal. Principalmente por ser o nosso carro-chefe. Para quem nunca ouviu falar
no que é Restaurante Week. Explica pra gente, Elaine. Restaurante Week surgiu de uma ideia que começou em Nova York, para que as pessoas conheçam os pratos de restaurantes muito